Meu nome é Helena. Tenho 29 anos, sou viúva e, no momento em que essa parte da minha vida começou, eu estava grávida de 8 meses. Ainda hoje, quando fecho os olhos, consigo sentir o peso da barriga, a respiração curta e a mistura de medo e esperança que me acompanhava em cada passo. Fazia apenas 5 meses que meu marido, o amor da minha vida, tinha perdido a luta contra o câncer. Eu ainda chorava por ele todas as noites, agarrada à almofada onde o perfume dele insistia em permanecer. Naquele dia, aceitei viajar com meus pais para tentar espairecer. Eles insistiram que seria bom para mim mudar de ambiente. Por dentro, eu sabia que não era bem assim. A relação com eles nunca tinha sido simples. Meu pai sempre foi um homem duro, autoritário, alguém que acreditava que mostrar afeto era sinal de fraqueza. Minha mãe, silenciosa demais. Sempre ao lado dele, mas nunca ao meu. Eu, mesmo assim, continuei sendo a filha dedicada. Trabalhava sem parar, economizava cada centavo, ajudava em casa desde adolescente. Fiz tudo para ser orgulho deles. Só que naquela altura da minha vida, o que eu mais precisava não era de críticas, mas de apoio. E eu estava prestes a descobrir que, quando eu mais precisasse, eles seriam capazes de me abandonar da forma mais cruel. A estrada parecia interminável. Eu olhava pela janela, tentando distrair meus pensamentos, quando senti algo estranho. Primeiro, um incômodo. Depois, uma pressão forte no abdômen. Meu coração disparou. E, então, veio o som que nenhuma grávida quer ouvir durante uma viagem. O estalo da bolsa estourando. A água escorreu pela minha perna. Minha roupa ficou encharcada. O banco do carro, também. Meu Deus, minha bolsa estourou. Gritei, desesperada. Silêncio por um segundo. Depois, a explosão da fúria. Meu pai virou o rosto para mim, os olhos queimando de raiva. Olha só o que você fez, sua inútil. Sujou todo o carro. Você só sabe dar trabalho. A dor começou a se intensificar, contrações rápidas, cortando o ar dos meus pulmões. Eu implorei, chorando, pai, por favor, me leve ao hospital. O bebê, eu não posso perder meu bebê. Ele não me ouviu. Ou melhor, ele ouviu, mas escolheu ignorar. Reduziu a velocidade, parou no acostamento, e com uma frieza que eu nunca vou esquecer, abriu a porta do carro. Desce. Agora. Não vou deixar você acabar com meu carro. Eu chorei, me agarrei ao cinto, pedi clemência. Mas ele me puxou com brutalidade, arrastou meu corpo pesado para fora e me jogou no chão áspero da estrada. As pedras cortaram minhas mãos, a barriga latejava. Eu gemia, quase sem forças. Você se virou sozinha para engravidar. Se vire agora. Essas foram as últimas palavras dele antes de entrar de volta no carro. O barulho da porta batendo ecoou na minha cabeça como uma sentença. E então, o som mais terrível, o motor acelerando, os pneus rodando, meus pais indo embora. Me deixando ali. Sozinha. Grávida. Sangrando. Minha visão embaçava pelas lágrimas. Eu tentei me arrastar até a beira da estrada. Precisava de ajuda. Precisava salvar meu bebê. Mas quando ergui o rosto, meus olhos se arregalaram. Um farol em alta velocidade vinha na minha direção. Um carro desgovernado. Cada segundo parecia uma eternidade. Meu coração quase parou. E foi nesse instante, naquele único segundo suspenso entre vida e morte, que tudo mudou para sempre. Meu nome é... Nome da narradora. Antes de tudo acontecer, antes da estrada, da dor e do grito do meu pai ecoando como uma sentença cruel, minha vida já tinha sido quebrada de um jeito que parecia irreparável. 5 meses atrás, eu enterrei o amor da minha vida. O câncer levou meu marido tão rápido que às vezes ainda meio da noite esperando ouvir sua respiração ao meu lado. Mas o espaço ao meu lado na cama é só silêncio. O que restou dele está aqui, dentro de mim. Nossa filha. Uma vida que cresce mesmo em meio à morte. Foi esse bebê que me deu motivo para levantar todas as manhãs, para suportar a dor insuportável de perder alguém que era metade de mim. Eu lembro de quando ele ainda estava no hospital. Já debilitado, mas com um brilho nos olhos, ele acariciou minha barriga e disse: ela vai ter sua força. Promete que, mesmo sem mim, você vai lutar por ela? Eu prometi. E desde então, cada movimento, cada chute dentro de mim é como um lembrete daquela promessa. Mas a promessa também me assusta. Porque a verdade é que, muitas vezes, eu não me sinto forte. Eu me sinto quebrada. E é nesses momentos de fraqueza que a necessidade de ter minha família por perto se tornou ainda mais forte.
Foi por isso que aceitei a viagem. Meus pais disseram que seria bom me distrair, sair de casa, respirar outros ares. Eu quis acreditar. Quis pensar que, mesmo sendo dura e controladora, minha mãe ainda era capaz de cuidar de mim. Que meu pai, com toda sua frieza, ainda poderia me oferecer segurança. Eu queria desesperadamente me sentir parte de algo, qualquer coisa que não fosse só o vazio deixado pela morte. Levei comigo uma pequena mala. Dentro dela, entre roupas largas de gestante e documentos médicos que nunca saíam da minha bolsa, coloquei um macacãozinho azul claro. O primeiro que comprei para minha filha, quando ainda estávamos no hospital com ele. Eu lembro da cara dele rindo. Azul? Mas e se for menina? Eu respondi, quase sem pensar. Ela vai ser forte como você. Azul combina com força. Agora aquele pedaço de tecido dobrado era como um amuleto, a lembrança palpável de que, apesar de tudo, havia vida esperando para chegar. No carro, enquanto as paisagens passavam pela janela, eu me lembrava de momentos pequenos, quase banais, que agora doíam tanto. Ele me esperando na cozinha com chá quente, as mãos dele sobre a minha enquanto passávamos noites acordados escolhendo nomes. O jeito como ele sempre dizia "você nunca está sozinha". E, ironicamente, era exatamente assim que eu me sentia naquela viagem. Sozinha, mesmo cercada de gente. Meus pais conversavam sobre tudo, menos sobre mim. Faziam planos, riam de coisas que não tinham importância, e toda vez que eu tentava falar sobre minha filha, sobre o parto que se aproximava, eles desviavam o assunto. Como se a vida que eu carregava fosse um detalhe incômodo. No fundo, eu sabia que a relação com eles sempre foi marcada por controle e manipulação. Cresci aprendendo a agradá-los, sacrificando meus desejos para manter a paz em casa. E mesmo adulta, mesmo casada, ainda me sentia devedora de algo que nunca estava claro. Mas eu estava disposta a acreditar que, naquele momento de fragilidade, eles não iriam me abandonar. Que entenderiam meu medo, minha dor, e estariam ao meu lado. Eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O carro avançava pela estrada como se fosse uma linha infinita que cortava meu destino em pedaços. O ronco do motor misturava-se ao som do vento que entrava pelas frestas das janelas, e eu me sentia dividida entre dois mundos, o da vida que crescia dentro de mim e o da ausência que me esmagava desde a morte do meu marido. Ajeitei o cinto de segurança pela terceira vez. A faixa pressionava minha barriga de 8 meses, e cada movimento parecia um lembrete de que eu não estava sozinha. Uma pequena sequência de chutes suaves se espalhou sob minha pele, como se minha filha tentasse me dizer: "Estou aqui, mamãe." Sorri por um instante, acariciando a curva arredondada, mas o silêncio ao meu redor logo engoliu aquele momento de ternura. Minha mãe, no banco do passageiro, olhava para frente sem trocar uma palavra. Os dedos dela tamborilavam nervosos sobre o apoio de braço, um hábito antigo que sempre denunciava sua impaciência. Já meu pai segurava o volante com firmeza exagerada, as mãos rígidas, como se guiar aquele carro fosse sua única função no mundo. E, ainda assim, fazia questão de deixar claro quanto odiava cada segundo daquela viagem. "Você está confortável aí atrás?" perguntou minha mãe, sem virar o rosto. "Estou", respondi baixo, sem coragem de acrescentar nada além disso. A verdade era que eu não estava confortável. Nem fisicamente, nem emocionalmente. O banco parecia duro demais, o ar dentro do carro denso demais. E o olhar do meu pai, refletido no espelho retrovisor, carregava uma sombra que me incomodava. Era como se cada movimento meu fosse um incômodo para ele. O rádio tocava uma música suave, mas ninguém prestava atenção. Em vez disso, o clima era de silêncio cheio de palavras não ditas. Pequenos detalhes me feriam. Um suspiro impaciente do meu pai quando eu ajustei o cinto, o jeito que ele acelerava o carro como se quisesse acabar logo com aquela obrigação de me levar. Eu tentei puxar conversa, uma tentativa tímida de quebrar a barreira invisível entre nós. "A estrada parece tranquila hoje, não é?" Meu pai apenas resmungou algo incompreensível. Minha mãe permaneceu em silêncio. Foi nesse vazio que senti uma pontada. Pequena, quase insignificante, mas clara. Minhas mãos instintivamente tocaram a barriga. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas mais um desconforto da gravidez avançada. Mas logo depois, um calor estranho começou a se espalhar entre minhas pernas. Meu coração disparou. Olhei para baixo e percebi o tecido da minha roupa escurecendo. Não era suor. Não era nada comum. "Pai, mãe." Minha voz saiu trêmula. Acho que minha bolsa estourou. O carro seguiu firme na estrada por alguns segundos.
O silêncio foi cortado apenas pelo som dos pneus deslizando no asfalto. Eu esperava que meus pais se virassem imediatamente, que me pegasse minha mão, que meu pai pisasse no freio e mudasse o rumo em direção ao hospital. Mas nada aconteceu. Vocês me ouviram? Insisti, agora com mais urgência. A bolsa estourou. Eu preciso ir pro hospital. Meu pai lançou um olhar rápido pelo retrovisor. Seus olhos estavam duros, quase irritados. Sempre esse drama, murmurou. Não podia esperar até chegarmos? As palavras dele cortaram como lâminas. Meu corpo tremia, não apenas pelo medo, mas pela forma como ele reduzia a gravidade da situação a uma dramatização. Minha mãe mexeu-se desconfortável no banco, mas não disse nada. Os dedos dela pararam de tamborilar, e eu pude ver o dilema estampado no seu perfil rígido. Ela queria falar, mas não ousava contrariar meu pai. Senti outra contração, mais forte desta vez. Um grito escapou dos meus lábios. O carro parecia um casulo sufocante, e eu estava presa entre a dor, a vida que lutava para nascer e o olhar frio de quem deveria me proteger. Por favor, implorei, lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. Eu preciso de ajuda agora. O silêncio que veio em seguida não foi apenas cruel. Foi um presságio. Um aviso sombrio do que estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas a minha vida, mas a do meu bebê para sempre. E, enquanto segurava a barriga com força, tentando respirar entre uma contração e outra, percebi que não estava diante de um simples descaso. Aquilo era o início de uma traição irreversível. A primeira sensação foi quente. Depois, úmida. Olhei para baixo e vi a mancha escura se espalhando pelo tecido da minha calça. Meu corpo tremeu. A bolsa tinha estourado. Não era um alarme falso. Era real. Era a vida que carregava dentro de mim pedindo passagem. Minha voz saiu em um sussurro trêmulo. Pai, a bolsa estourou. Por favor, me leva para o hospital. Silêncio. Só o som dos pneus na estrada, o motor constante, e a minha respiração ofegante. Minha mãe virou o rosto, desconfortável. Minha irmã mordeu o lábio, mas não disse nada. Foi então que meu pai freou bruscamente, o carro deu um solavanco, e a raiva explodiu dele como um raio. Sua imunda! Ele gritou, batendo a mão no volante. Olha só o que você fez com o meu carro novo. Sujou tudo. Senti o sangue sumir do meu rosto. O mundo girava. Eu estava entre o pânico pelo bebê e a incredulidade pelo que ouvia. Pai, não é culpa minha. Eu preciso de ajuda. Minha voz se quebrava, cada palavra carregada de desespero. Ele não respondeu com compaixão. Respondeu com nojo. Com desprezo. Parou o carro no acostamento, abriu a porta e girou para me encarar com olhos duros, olhos de julgamento. Desce. Agora. Você não vai estragar mais nada. Eu não conseguia acreditar. Pai, por favor, o bebê. Mas ele já estava me puxando pelo braço. Seus dedos fortes apertaram minha pele com violência. Senti a dor atravessar meu ombro, mas nem isso superava o choque de ver meu próprio pai, o homem que deveria me proteger, me arrastando para fora do carro. Meus pés tocaram o asfalto áspero, quente, implacável. O cheiro de borracha e poeira misturava-se com o gosto salgado das lágrimas que eu nem percebi que já corriam. Eu estava deitada na beira da estrada, o vestido encharcado, o corpo tremendo. Ele cuspiu as palavras como se fossem veneno. Você sempre foi um peso. Sempre trouxe vergonha. Agora até para dar à luz você consegue estragar tudo. Aquelas palavras não eram apenas cruéis. Eram uma sentença. Uma expulsão da minha própria família. Minha mãe permaneceu muda. Olhos baixos. Mãos imóveis no colo. Minha irmã olhou pela janela, evitando contato. Todos cúmplices do silêncio que me matava mais do que a dor física. Eu gemia, tentando levantar, sentindo contrações cada vez mais fortes. Minha mente gritava. O bebê. Eu preciso proteger o bebê. Mas meu corpo fraquejava, e a estrada parecia girar ao meu redor. As perguntas me golpeavam, uma atrás da outra, sem resposta. Como pode um pai jogar a filha grávida no asfalto? Como pode uma família virar as costas quando a vida mais precisa? O que eu fiz para merecer isso? O carro arrancou. Eu vi as lanternas vermelhas se afastando na estrada, levando junto o pouco que restava da minha esperança. O som do motor desapareceu, deixando apenas o barulho do vento e dos meus soluços. Eu estava sozinha. 8 meses de gravidez. Sozinha. Na estrada. Deitada no chão. A dor se misturava ao desespero,
Cada contração um lembrete cruel de que o tempo estava se esgotando. E foi nesse silêncio dilacerante que ouvi outro som. Um ronco grave, crescente. Pneus acelerando sobre o asfalto. Faróis se acendendo à distância. Um carro se aproximando em alta velocidade. Meu coração disparou. Minhas mãos instintivamente protegeram a barriga. O bebê. O bebê. Luz branca cortou a escuridão. Os faróis me cegaram. O som ensurdecedor invadiu meus ouvidos. E, naquele instante suspenso, uma certeza me atingiu. Se aquele carro não freasse, não haveria futuro para mim. Nem para ele. Fim da sessão. O farol do carro que vinha em minha direção parecia um sol branco, implacável, que devorava todo o horizonte. Meu corpo não respondia. Era como se estivesse preso entre a dor da contração e o choque da queda. O asfalto queimava minhas costas, e o cheiro de borracha misturado à poeira seca da estrada me enchia os pulmões. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Só consegui pensar. É assim que termina? Aqui, sozinha, antes de conhecer meu filho? O som do motor crescia, um rugido que se transformava em ameaça concreta. Senti o chão vibrar sob meu corpo e fechei os olhos, esperando o impacto. No entanto, algo rompeu a inércia do momento. Um grito masculino ecoou. Sai daí! Rápido! De repente, mãos ásperas e firmes agarraram meus braços. O choque do contato me fez despertar do torpor. Um puxão forte me arrastou para fora da faixa, e tudo aconteceu em questão de segundos. O carro que se aproximava freou bruscamente, os pneus rasgando o silêncio com um guincho ensurdecedor. O cheiro de borracha queimada tomou o ar. Caí de lado, protegendo instintivamente a barriga com os braços. O coração martelava em meu peito como se quisesse saltar para fora. Um homem de barba por fazer, suado, com roupas de trabalho manchadas de graxa, me encarava ofegante. Sua respiração saía pesada, mas seus olhos carregavam uma mistura de medo e alívio. Você tá bem? Consegue se mexer? Perguntou ele, com a voz firme, mas carregada de urgência. Balancei a cabeça, sem forças para responder com palavras. Uma lágrima escorreu pelo canto do meu olho, e só então percebi. Eu estava viva. Viva, apesar de tudo. O motorista do carro que quase me atropelou desceu em choque, ainda segurando o volante com as mãos trêmulas. Meu Deus, eu quase matei ela. Repetia, atônito, como se precisasse convencer a si mesmo do que acabará de evitar. O homem que me salvara me ajudou a sentar. Suas mãos estavam sujas de óleo, mas sua firmeza transmitia segurança. Ele ajeitou meu corpo, tentando me deixar o mais confortável possível. O mundo girava ao meu redor, o coração acelerado, o ventre latejando em cólicas irregulares. E então, como uma lâmina fria cravada no peito, a verdade me atingiu. O carro dos meus pais não estava mais ali. Eles tinham ido embora. Não apenas tinham me abandonado. Tinham me deixado para morrer. Meu peito arfava entre soluços e respirações curtas. A cena voltava em flashes. Meu pai me puxando pelo braço, me jogando no chão como se eu fosse lixo, e logo depois o som do motor dele se afastando. Agora fazia sentido. Não havia engano, não havia mal-entendido. Era intenção. Era rejeição em sua forma mais cruel. O homem ao meu lado apertou meu ombro, tentando me trazer de volta ao presente. Escuta, você não pode ficar aqui. Tá sentindo dor? A bolsa estourou, não foi? Assenti, pressionando a barriga. Senti outro líquido quente escorrer, confirmando o que já sabia. Vou chamar ajuda, segura firme. Você não tá sozinha agora, ouviu? Aquela frase, tão simples, foi como um bálsamo. Você não tá sozinha agora. Era tudo o que eu precisava escutar. Pela primeira vez desde que meu marido partirá, alguém me oferecia não apenas socorro físico, mas uma centelha de humanidade, de cuidado verdadeiro. O barulho distante de uma ambulância começou a se aproximar. Talvez alguém já tivesse chamado, talvez o próprio motorista em choque. O som da sirene parecia diferente daquela solidão anterior. Agora, era esperança. Respirei fundo, sentindo o peso da dor e da vida que ainda carregava em mim. Não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa. Eu tinha sobrevivido ao abandono. E isso, por si só, já era um milagre. E o som da sirene ainda ecoava dentro do meu peito quando a ambulância acelerou pelas ruas escuras. O balanço do veículo fazia meu corpo doer em cada músculo, mas nada se comparava ao medo que latejava na minha mente. O bebê, será que meu bebê está bem? Uma enfermeira segurava minha mão com firmeza,
enquanto outra ajustava o cinto da maca e conectava fios ao meu corpo. Pressão 140 por 90, frequência cardíaca elevada, disse em tom técnico, sem perder a calma. Outro paramédico encostou o aparelho no meu abdômen. Um som rítmico e rápido preencheu o ar. Tum-tum, tum-tum. Batimento fetal presente. A princípio, está estável, anunciou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ainda havia esperança. No hospital, as portas se abriram em um movimento brusco, e a maca foi empurrada pelo corredor iluminado por luzes brancas e frias. Cada passo das rodas ecoava como um lembrete cruel da solidão em que meus pais me haviam deixado. Eu repetia em silêncio. Eles me abandonaram. Eles me deixaram ali para morrer. Fui levada direto para a sala de emergência obstétrica. A médica, de jaleco impecável, ajustou os óculos e se apresentou com serenidade. Vamos avaliar você e o bebê imediatamente. Preciso que respire fundo. Gel frio espalhou-se pela minha pele quando ela deslizou o transdutor do ultrassom sobre minha barriga. A tela iluminou-se com a imagem borrada, mas nítida o bastante para mostrar um pequeno coração em movimento. Aqui está, batimentos regulares, líquido amniótico reduzido, mas sem sinais de sofrimento fetal imediato. Senti o ar voltar aos meus pulmões pela primeira vez desde o asfalto. O bebê lutava comigo. Nós dois ainda estávamos aqui. Enquanto a equipe médica realizava exames de sangue e monitoramento, uma assistente social entrou discretamente na sala. Seus olhos carregavam empatia, mas também formalidade. Entendi que houve abandono parental em via pública. A senhora deseja registrar uma ocorrência? Perguntou, abrindo um bloco de anotações. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Sim. Eles me deixaram sozinha, mesmo sabendo que eu estava em trabalho de parto. Poucos minutos depois, 2 policiais chegaram ao hospital. O uniforme azul escuro contrastava com o ambiente branco. Um deles, de semblante sério, puxou uma cadeira ao lado da cama. Senhora, precisamos que relate exatamente o que aconteceu. Reviver cada detalhe foi como mergulhar novamente no terror. O estouro repentino da bolsa, o olhar frio do meu pai, a frase que ainda queimava em meus ouvidos: "Você sujou meu carro, sua inútil." E então, o empurrão, o asfalto, os faróis se aproximando, a fuga covarde. O policial anotava tudo, sem interromper. Quando terminei, ele suspirou. Isso configura abandono e tentativa de homicídio, considerando seu estado. O hospital já está emitindo um relatório médico para anexarmos ao boletim de ocorrência. Minha garganta secou. Uma parte de mim queria recuar, inventar desculpas, acreditar que ainda havia alguma migalha de amor naquela relação. Mas a outra parte, a que carregava uma vida dentro de si, sabia que não havia mais retorno. A médica retornou com resultados parciais. Seus níveis estão dentro da normalidade. Vamos mantê-la em observação para evitar complicações. Precisa de repouso absoluto. Fechei os olhos, deixando que as lágrimas corressem silenciosas. Pela primeira vez naquela noite, senti que alguém acreditava em mim. Havia uma rede, mesmo que desconhecida, que estava pronta para proteger o que meus pais tinham tentado destruir. E dentro de mim, ao sentir um pequeno chute suave contra a parede do meu ventre, entendi. Eu também precisava me proteger, não apenas como filha, mas como mãe. Semanas se passaram desde aquela noite em que meus pais me deixaram à beira da estrada. Cada dia trazia desafios diferentes, dores físicas que ainda latejavam no corpo, noites interrompidas por lembranças vívidas do empurrão, e uma ansiedade constante sobre a sobrevivência do meu bebê. Mas havia também momentos de luz, o primeiro choro forte da minha filha, que me lembrou que ainda havia esperança e vida, que eu tinha forças para proteger. O hospital tornou-se meu porto seguro. Entre sessões de recuperação e consultas médicas, comecei a receber visitas de amigos e de um advogado local que se ofereceu para me orientar sobre meus direitos. Ele explicou os passos legais, boletim de ocorrência formal, possível abertura de processo por abandono e maus tratos, medidas protetivas e restrição de contato dos meus pais. Cada detalhe burocrático parecia frio e impessoal, mas também era a primeira arma real que eu tinha para me proteger. Quando finalmente enfrentei meus pais, foi como entrar em uma arena. Eles vieram com expressões que mesclavam raiva e incredulidade, como se não conseguissem entender que minhas ações eram agora respaldadas pela lei. Eu respirei fundo, sentindo a filha mexer no meu ventre, e falei com firmeza: "Eu não vou mais permitir que vocês me coloquem em perigo. Medidas legais foram tomadas, e não vou recuar." O silêncio que se seguiu era pesado, mas diferente da opressão que sentia antes.
Havia uma linha traçada, limites claros que eu precisava defender. Ao longo das semanas, recebi o apoio de psicólogos especializados em trauma familiar. As sessões eram dolorosas, revisitar cada insulto, cada empurrão, cada olhar de desaprovação, mas também libertadoras. Comecei a perceber que não era culpada, que meus pais haviam falhado de forma consciente, e que a vida que carregava merecia proteção, respeito e amor. Pequenos triunfos se acumulavam. A primeira noite em que dormi sem pesadelos, o sorriso da minha filha quando acordei de madrugada, o reconhecimento do hospital sobre o abandono parental. Tudo isso era prova de que a justiça e a recuperação eram possíveis. Mas também havia retrocessos, momentos de dúvida, questionamentos sobre família, noites em que o passado invadia a mente e me fazia chorar sozinha no quarto silencioso. O processo legal avançava lentamente, com notificações e audiências. Eu aprendi a me preparar, a documentar cada detalhe, e a manter minha filha como prioridade absoluta. Nos encontros com assistentes sociais, revisamos planos de custódia, estratégias de proteção e rotinas seguras. Cada conversa reforçava que não estava mais sozinha. Havia uma rede, e eu podia contar com ela. Além disso, a vida cotidiana começou a ganhar cor novamente. Amigos próximos ajudavam com tarefas simples, abraços que não exigiam explicações, risadas tímidas que lembravam que ainda podia existir alegria. O contato com minha filha, agora fora de perigo imediato, tornou-se fonte de força. Cada batimento cardíaco, cada chute, cada sorriso, era uma pequena vitória sobre a violência que tentaram impor. Ao final desse período, percebi que a recuperação não era linear. Havia dias bons e dias ruins, momentos de empoderamento e momentos de fragilidade. Mas a narrativa havia mudado. De vítima assustada e abandonada, eu me tornava uma mulher que estabelecia limites, lutava pelos seus direitos e construía segurança para si mesma e para sua filha. A justiça não apagava o passado, mas dava espaço para o futuro. E no silêncio de uma noite tranquila, segurando minha filha no colo, compreendi finalmente. A força que eu precisava sempre esteve dentro de mim. Eles poderiam ter me abandonado, mas nunca poderiam tirar minha coragem, meu amor e minha determinação de proteger a vida que dependia de mim. Hoje, minha vida tem um ritmo diferente. Cada manhã começa com o som suave do choro da minha filha. Cada passo que dou é pensado para protegê-la e ensiná-la sobre coragem, amor e limites. O passado ainda ecoa em minha memória, o abandono, a traição, a dor, mas agora não define mais meu presente. Aprendi que sobreviver não é apenas resistir, é reconstruir, é criar um espaço seguro e amoroso, mesmo quando o mundo ao redor parece hostil. A recuperação emocional não aconteceu de forma instantânea. Terapia regular, grupos de apoio e a rede de amigos próximos me ajudaram a transformar medo em aprendizado, insegurança em força. Hoje, sei identificar sinais de manipulação e abuso, traçar limites claros com quem não respeita minha dignidade, e priorizar minha filha e a mim mesma sem culpa. A vida diária ganhou novos significados. Um passeio pelo parque, a primeira risada espontânea da minha filha, o sol nascendo sobre a cidade enquanto caminhamos juntas. Cada pequeno momento é uma prova de que a vida pode ser reconstruída com paciência, coragem e apoio. O trauma não desapareceu, mas foi transformado em combustível para criar um futuro melhor. Se você está assistindo a esta história e sente que passou ou passa por algo semelhante, saiba que não está sozinho. Há caminhos para ajuda. Procure terapia, grupos de apoio, linhas de denúncia de abuso, e não tenha medo de estabelecer limites firmes com quem lhe faz mal. Sua voz importa, sua vida importa, e você merece segurança e respeito. Compartilhe nos comentários suas experiências, conecte-se com quem entende sua dor, inspire e seja inspirado, por histórias de superação. Juntos, criamos uma comunidade que transforma sofrimento em força e vulnerabilidade em ação. E, enquanto o sol nasce no horizonte, eu seguro minha filha no colo, caminho devagar, sentindo seu calor, seu coração batendo junto ao meu. Este momento, simples e perfeito, é a prova de que renascer é possível. Que cada amanhecer traga novas oportunidades de amor, proteção e liberdade. Lembre-se, sobreviver é apenas o começo. Reconstruir é o verdadeiro poder que você tem dentro de si.